Olá, boa noite. Aqui é o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Depois de um período de férias, estamos de volta para a realização dos nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Sempre às 19h30, você é nosso convidado a participar desses estudos. Se você já está online participando conosco, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda a crescer na indicação do YouTube dos nossos vídeos e também a se inscrever no canal para receber as notificações de todas as transmissões que fazemos pelo canal IP de Vila Nova, aqui mesmo no YouTube. Nós estamos iniciando um novo ciclo neste ano novo, ainda dentro da pandemia. Talvez vamos permanecer nessa forma de transmissão por mais alguns meses, até que todos nós aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil, estejamos vacinados contra a pandemia do Covid-19. Enquanto isso, vamos orando pelas famílias, rogando a Deus que tenha misericórdia de nós, socorra as pessoas que estão internadas nos leitos de UTI, necessitando de respiração, de oxigênio, do cuidado, das orações do povo de Deus a seu favor. A nossa igreja também está dentro desse ciclo. Vários irmãos da nossa comunidade já foram acometidos, alguns, com a graça de Deus, já se recuperaram, já estão sarados, outros estão sarando, mas ainda hoje há irmãos que estão dentro do ciclo da Covid-19, pelos quais nós oramos, intercedemos e pedimos a graça de Deus sobre as suas vidas. E também oramos pedindo a graça, o consolo de Deus sobre as famílias também, inclusive da nossa igreja, que tiveram membros falecidos por causa da infecção do Covid-19. Mas lembramos que o Covid-19 não é a única enfermidade que tem acometido inúmeras pessoas, há muitas outras, até com a letalidade ainda maior, e nós precisamos sempre manifestar a nossa compaixão, a nossa fraternidade, a estender a nossa mão direita de comunhão para consolar, para ajudar, para fortalecer aqueles que estão fracos. Essa pandemia tem evocado vários assuntos à nossa mente. Um dos assuntos que tem crescido muito e chamado bastante atenção é o assunto da escatologia. Nós estamos trabalhando esse tema na nossa escola dominical, nas transmissões que fazemos domingo de manhã. Eu queria reiniciar um estudo que nós quebramos a sua continuidade em março do ano passado, nos nossos grupos familiares, que é sobre a graça que transforma. Aí do lado tem a capa do livro Graça que Transforma, do autor presbiteriano Jerry Bridges, que faleceu em 2016. E eu queria retomar a partir do estudo do número 3, nós chegamos a fazer até o estudo de número 5, mas eu quero recomeçar a partir do estudo de número 3, que naquela época, ainda em fevereiro do ano passado, foi um estudo que me marcou muito por tê-lo feito e que eu gostaria de repetir de forma resumida aqui com os irmãos hoje. E nós vamos falar então sobre a graça que é realmente maravilhosa. O estudo da graça de Deus é o estudo do contraste bem claro, bem visível entre a terrível situação da humanidade caída no pecado e a solução abundante e graciosa de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nós vimos anteriormente, em um estudo passado, que todos nós somos culpados. O texto que nos mostra isso nas Escrituras é Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos carecem, precisam e todos não alcançaram a glória de Deus. Essas três traduções possíveis do versículo 23 de Romanos 3 mostram aquilo que nós chamamos de a incapacidade humana, a sua necessidade da graça, a sua culpa, a sua carência
da graça de Deus. Quando falamos da graça de Deus, nós sempre colocamos em relevo e em relevo de contraste a nossa falência e o remédio de Deus para as nossas necessidades, a nossa enfermidade espiritual e o remédio de Deus para a cura das nossas enfermidades. Há 3 passagens na Escritura Sagrada que mostram exatamente esse contraste. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 25, Efésios capítulo 2, versículo 1 a versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5. Paulo contrasta a brilhante graça de Deus contra o pano de fundo escuro do pecado na humanidade, em várias passagens bíblicas onde se destaca o uso da conjunção adversativa mas. A primeira passagem é Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo de número 25. É uma passagem que vale a pena nós gastarmos um tempinho indo lá para conhecê-la e observá-la. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor diz: mas, olha a conjunção adversativa aí, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e colocada sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, sendo perdoados, sendo declarados perdoados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como pagamento, como satisfação da condenação e da ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele continua dizendo aí, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas Deus, ele atua perdoando os nossos pecados sem a lei e com justiça. Depois de apresentar nos versos 10 até o verso 20 do capítulo 3 a sombria situação do homem condenado por causa do pecado, ele se volta para a apresentação da graça com um mas no versículo 21. O que foi dito antes será contrastado com o que será dito depois. O que foi dito antes mostra a sombria situação do homem sem Deus, condenado no seu pecado. A partir desse mas, ele passa a mostrar o que Deus fez para perdoar os nossos pecados e nos trazer de volta para a sua casa. Deus nos oferece a sua justificação sem lei e testemunhada por essa lei e pelos profetas. Versículo 21. Os que creem em Cristo são justificados por Deus gratuitamente por sua graça, de graça pela graça. Versículo 24. Ser justificado é mais do que Deus nos declarar sem culpa. É Deus imputar, é Deus creditar, é Deus colocar sobre nós a culpa do nosso pecado. Aliás, é Deus colocar sobre Cristo a culpa do nosso pecado. E imputar e colocar sobre nós a justiça de Cristo sobre a nós como instrumento de perdão. Observe que a justificação é por sua graça, por meio do seu favor que nós não merecemos. Deus não nos devia nada, mas nós lhe devíamos tudo. O instrumento da aplicação de sua graça sobre nós foi o sangue de Cristo derramado em sacrifício por nós na cruz. Versículo 25. Propiciar é desviar a ira de Deus por meio de um sacrifício, é satisfazer as exigências de Deus com respeito aos nossos pecados. Na
Cristo desviou a ira justa de Deus contra o nosso pecado, tomando-a sobre si na cruz. A ira de Deus que era para mim, que era para você, que era para toda a humanidade, foi desviada para Cristo. Ele sofreu e tomou sobre si a ira de Deus sobre todos e cada um dos nossos pecados quando ele foi crucificado, segundo esse texto e segundo vários outros textos do Novo e do Antigo Testamento também. Na cruz, ele suportou todo o peso da ira de Deus contra todos os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, e também capítulo 3, versículo 18, isso fica claro e evidente para nós. Pela sua morte, Cristo satisfez a justiça de Deus, que requeria a morte eterna como pagamento pelos pecados dos homens. Os nossos pecados são dívidas morais que nós temos com Deus e que Jesus Cristo pagou ao derramar o seu sangue na cruz a nosso favor e em nosso lugar. É importante salientar que não foram os homens que pediram o sacrifício de Cristo, mas foi o próprio Deus quem o indicou. A palavra propôs, que aparece aqui no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça de Deus. Deus o indicou. Todo o plano da salvação pertencia a Deus e foi realizado por sua iniciativa. A motivação de Deus para nos salvar foi unicamente, exclusivamente, o seu amor manifestado na sua graça. A segunda passagem que nos mostra essa adversativa, esse contraste entre a ação de Deus contra e resolvendo e tratando da nossa situação de perdição, é Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, um texto que é muito conhecido de todos nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, nos delitos e pecados, andastes outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, guarde a palavra mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, uma menção a Satanás, do diabo, guarde essa palavra, entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, guarde essa palavra carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, na nossa natureza humana, filhos da ira, como também os demais. Olha a adversativa. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa, baseado no grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Observou a situação decaída nossa e a ação de Deus contrastante e para resolver a nossa situação perante Ele. Os versos 1 a 3 mostram qual que é a nossa situação. Versículo 1, nós estamos mortos em delitos e pecados. No versículo 2, nós estamos escravizados pelo mundo, pelo diabo e pelas inclinações pecaminosas da nossa natureza humana caída, que a Bíblia chama de carne. E no versículo 3, nós estávamos condenados, porque por natureza nós éramos filhos da ira. Morte, escravidão, condenação. Mas Deus, versículo 4, por causa do seu grande amor, mais para frente ele vai falar da graça, da bondade e da misericórdia de Deus a nosso favor. Efésios 2, de 1 a 5, mostra essa tripla escravidão dos homens a Satanás, ao mundo e à sua própria carne, a natureza humana pecaminosa. Essa escravidão é definida no verso 1 como morte nos delitos e pecados.
Mas Deus interveio nessa tripla escravidão com a sua graça, por causa, baseado, motivado na sua grande misericórdia e no seu intenso amor. A terceira passagem que mostra esse contraste da graça de Deus contra o nosso pecado é Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. Ele diz: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, que é a irmãzinha do mas, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Porém, mas, Deus agiu de forma diferente do que nós merecíamos. Paulo descreve aqui em Tito quem éramos e o que Deus fez. Quando ele diz: quando, porém, a benignidade, o amor, a misericórdia e a ação do Espírito Santo aconteceram, essas questões, a benignidade, o amor, a misericórdia e a ação do Espírito Santo, são os qualificativos da graça justificadora e perdoadora de Deus. Vejam como é maravilhosa a graça de Deus. Por causa de Cristo, Deus estende graciosamente, favoravelmente, de forma completa o seu perdão sobre nós. E tendo dito isso, eu gostaria de mostrar 4 figuras, 4 gravuras que a Escritura pinta do que é a graça na perspectiva de Deus em relação aos nossos pecados quando Ele nos perdoa. O que Deus faz quando Ele nos perdoa? Deus faz, a Bíblia ilustra o que Deus faz por 4 figuras que precisam ficar guardadas na minha mente, na sua mente, para sempre, para que todas as vezes que você pecar e o arrependimento bater no seu coração, você se lembre dessas 4 figuras e elas te levantem por meio do arrependimento do pecado que você cometeu. Deixa eu mostrar essas 4 figuras para você que está nos acompanhando aqui esse estudo. A primeira figura é a expressão quanto dista o Oriente do Ocidente, assim é o amor, é o favor, é o perdão de Deus a nosso favor. Veja essa expressão no Salmo 103, 12. Deixa eu achar aqui na minha. Olha comigo o verso 12. Quanto é a distância do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus empurra as nossas transgressões para longe de nós, na mesma distância que existe entre o Oriente e o Ocidente. A circunferência que existe entre o ponto mais distante do Ocidente até o ponto mais distante do Oriente, se não me falha a memória, são 22 mil quilômetros. Deus afasta a distância entre você e os seus pecados quando Ele te perdoa, da distância que existe entre o Ocidente e o Oriente nos seus pontos mais distantes um do outro. 22 mil quilômetros. É como se Deus atirasse a pedra que contém todos os seus pecados para longe de você e ela caísse a 22 mil quilômetros de distância. Quanto tempo você gastaria para chegar a essa distância? De avião, 3, 4 dias. De carro, um pouco mais. A pé, você gastaria muitos anos para chegar lá.
Assim é o que Deus faz com os nossos pecados. Ele faz com que eles fiquem distante de nós, a distância entre o Oriente e o Ocidente. O Norte e o Sul se encontram no Polo Norte, mas o Ocidente e o Oriente nunca se encontram. Separar de nós os nossos pecados dessa forma, pelo perdão, significa colocá-los numa posição infinitamente longe de nós. Isso quer dizer que o perdão de Deus é extensivamente completo, incondicional e total no que diz respeito a Deus. Ele é incondicional em Deus, mas em nós ele demanda a condição do arrependimento. Para usufruirmos do amor de Deus, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos entreguemos pela conversão a Jesus Cristo, o Salvador. Nossos pecados deixam de ser contabilizados no tratamento de Deus para conosco. Está escrito aí no versículo 10 desse mesmo salmo que nós acabamos de ler. Olha aí, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Por quê? Porque quando Ele nos perdoa, Ele joga os nossos pecados de uma distância infinita de nós, para que eles não nos façam perder ou tropeçar no que diz respeito à sua salvação. Como isso é possível? É uma pergunta justa. É possível pela graça mediante o sacrifício de Cristo. Deus satisfez inteiramente a sua justiça, deixando totalmente livre para aplicar o seu perdão em amor para conosco. Ele cobrou a sua justiça em Cristo para derramar sobre nós o seu perdão. Essa é a primeira figura. Quando você quiser saber o que é graça e o que é perdão, lembre-se que o perdão de Deus é como Deus colocar o seu pecado, os seus pecados, a uma distância como é a distância do Oriente ao Ocidente. Muito longe. Muito longe mesmo. A segunda expressão, a segunda figura que a Bíblia usa para mostrar o que Deus faz quando Ele nos perdoa, ela está em Isaías 37:18. Eu procurei uma gravura que representasse bem essa questão. Essa aqui mostra a pessoa olhando para trás, mas não é isso que o texto quer dizer. Veja comigo o que a palavra diz em Isaías, capítulo... De vez em quando eu aperto o botão errado aqui, um minutinho. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Eis que foi para minha paz, versículo 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Por quê? Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Jogar por sobre os ombros para trás. Deus pega os nossos pecados quando Ele nos perdoa e os joga para trás dos seus ombros, para que eles fiquem no esquecimento, para que não tenhamos mais saudade deles, para que o que ficou para trás permaneça para trás. E é importante você observar isso, é o canto de Ezequias, o rei Ezequias, quando Deus disse que ele haveria de morrer, ele então pede que Deus estenda a sua vida e Deus lhe concede mais 15 anos. Ele faz um cântico. E nesse cântico ele louva e agradece a Deus porque Deus o curou e porque Deus perdoou os seus pecados. Então Deus lança para as suas costas os nossos pecados. É a segunda gravura. Lançar algo para trás de si é colocar fora da nossa visão. Deus lançou os nossos pecados para fora do nosso campo visual. Deus não leva mais em conta a nossa desobediência proposital ou o nosso desempenho manchado
diz Jerry Bridges no seu livro Graça que Transforma. Porque em vez disso, ele vê a justiça de Cristo colocada sobre nós. O nome que a Bíblia dá para isso é imputação. Deus imputa, Deus coloca sobre nós a justiça de Cristo. Então ele vê a justiça de Cristo sobre nós e ignora os nossos pecados porque ele os lançou para trás de si. Deus fez isso propositadamente na cruz, pois ele os lançou ali. Isso não significa que Deus ignore nossas faltas como um pai indulgente que faz vista grossa aos pecados. Ao tratar-nos como filhos por meio de Jesus Cristo, ele não nos pune com a condenação eterna, mas nos corrige como filhos para o nosso bem. Se fosse de outra forma, nós não seríamos filhos, mas seríamos bastardos, filhos de um adultério. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Hebreus capítulo 12, versículo 7 a versículo 8 diz que Deus não nos deixa sem correção, exatamente porque ele se tornou o nosso Pai e nos ama. Porque nos ama, ele nos corrige, mas não nos condena, porque o preço da condenação foi pago na cruz. Essa é a segunda figura. Primeiro, ele coloca o pecado numa distância muito longe de nós, o Oriente do Ocidente. Segundo, ele lança para trás de si os pecados quando ele perdoa os nossos pecados, quando os confessamos em arrependimento. E terceiro, uma das figuras mais lindas do Antigo Testamento, ela está em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha esse texto aí de Miqueias. Miqueias, profeta menor no Antigo Testamento, depois de Jonas e antes de Naum, capítulo 7, o penúltimo versículo do livro de Miqueias. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, outra figura que a gente poderia usar, pisar os pés, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançar todos, não alguns, não a metade, não 80%, todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Preste atenção nessa gravura aqui. Essa é uma gravura gráfica do abismo ou das fossas marianas que ficam ali próximos ao Japão, e que é o abismo mais profundo da Terra. O pico do Monte Everest está a 8.848 metros de altura. Essa fossa aqui em Mariana está a mais de 10.000 metros de profundidade. Se você ficasse em pé aqui embaixo, neste local, a pressão da água é tão forte que seria como se você tentasse segurar sozinho o peso do maior porta-aviões dos Estados Unidos, que é um navio imenso, um navio de guerra. Se pegasse um guindaste com esse porta-avião e o colocasse sobre a sua cabeça para você segurar com as mãos, você seria esmagado instantaneamente por causa do peso, a pressão. Deus lançou os nossos pecados quando nos perdoou a essa profundidade. Hoje, mais homens já foram à Lua e pisaram na terra da Lua do que desceram nesses abismos. Se eu não me engano, 4 homens somente estiveram próximos ao fundo nesse lugar. E ninguém mais. Nós sabemos mais sobre as estrelas do que sobre aquilo que está nas profundidades mais fundas dos abismos terrestres. Deus lançou e lança e lançará os nossos pecados a essa profundidade para que eles não tenham mais poder sobre nós. Isso é a graça de Deus nas nossas vidas.
Deus lança, Deus joga. Quando Deus nos perdoou, lançou os nossos pecados na profundeza do mar para serem perdidos para sempre. Eles jamais serão recuperados ou içados ou pescados para serem usados contra nós novamente. Os pecados que Deus já te perdoou porque você confessou a Ele com sinceridade, Ele não usará contra você novamente. Deus não é como nós, que quando pecamos contra as nossas esposas, 10 anos depois elas lembram, você falou aquilo há 10 anos atrás. Ou quando a sua esposa peca contra você, você fica guardando na memória aquilo que ela fez há 20 anos atrás. Ou seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou coisas desse tipo. Ou seu melhor amigo de infância, que agora é o seu pior inimigo na idade adulta. Deus não é assim. Ele lança para bem longe. Ele joga para trás de si. Ele lança no mais profundo abismo do mar. O texto não diz que eles simplesmente caíram de um barco, mas ele diz que Deus intencionalmente os lançará nas profundezas do mar. Ele já fez isso em Cristo na cruz. Isso significa que o perdão de Deus é total e é irreversível. Não existe penitência e nem período probatório. Tudo foi pago por Jesus Cristo e em Cristo na cruz. Todo o nosso crédito diante de Deus está na mediação graciosa de Cristo, não de um santo, não da sua justiça própria, mas da justiça de Cristo que se entregou por você, por mim, por nós. Pois somente Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus coloca os nossos pecados na distância do Oriente e do Ocidente. Deus joga os nossos pecados por sobre os seus ombros para trás de si, para não mais olhar para eles. Deus intencionalmente lança os nossos pecados na profundeza do mar. E a quarta figura bíblica é que Deus apaga o documento da escrita da nossa dívida. Isaías, capítulo 43, versículo de número 25. Olha só o que está escrito lá, Isaías 43, versículo de número 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essa graça é realmente maravilhosa. Deus apaga as nossas transgressões e não se lembra mais delas. Quando confiamos em Cristo como nosso Salvador, Deus apaga a nossa dívida do fichário e não se lembra mais delas. Na verdade, ele se reconciliou conosco por meio de Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 10, versículo 11. Essa eliminação da dívida é um ato judicial, um perdão oficial do Rei Supremo, enquanto o ato de não se lembrar é um ato relacional. Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados em tudo que ele trata conosco, depois que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. A desistência de quem foi ofendido de cobrar a dívida. Ele promete jamais levantar essa dívida perdoada em qualquer nova pendência entre nós e ele. Há uma diferença entre esquecer e não se lembrar. O primeiro é passivo e tem a ver com o fato de que não somos oniscientes como Deus é. Ele sabe todas as coisas.
Mas o segundo é ativo. Envolve uma decisão e uma promessa de não levar em contra alguém. Ele resolveu não se lembrar dos nossos pecados. É como um aluno rebelde que foi expulso da escola por ter agredido um professor. Ele foi legalmente expulso por sua conduta e o professor, relacionalmente, pode guardar profundas mágoas contra ele, caso ele consiga retornar à escola, precisará do perdão legal da direção da escola e do perdão relacional do professor que lhe agrediu. Caso contrário, este poderá manter uma atitude de perseguição para com o aluno em função da sua conduta passada pelo resto do curso. Deus resolveu não ser e não fazer assim com a gente. Por isso, o perdão gracioso de Deus a nosso favor, ele é duplo. Ele é legal e, ao mesmo tempo, relacional. Ele apaga a dívida e não se lembra mais dela. Ele se reconciliou completamente conosco, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus não nos trata mais como seus inimigos, Romanos, capítulo 8, versículo 31. Isso quer dizer que nós estamos livres das acusações. O Novo Testamento está repleto de afirmações sobre o perdão de Deus a nosso favor. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 22 afirma que que Deus nos apresentará a ele mesmo irrepreensíveis e inculpáveis. Ser irrepreensível é ser livre de qualquer acusação. Para quem confia em Cristo como seu Salvador, todas as expressões do perdão divino são verdadeiras para si. Os textos apontados por nós agora, esses 4 textos, eles são como diamantes sobre o pano de fundo escuro e profundo dos pecados que nós cometemos. Deus nos perdoa pela graça e lida conosco dia a dia por essa mesma graça. Veja como ela é maravilhosa. A graça que recebemos, ela deve, então, por consequência, ser partilhada com os outros. Deus foi gracioso conosco. Agora Deus quer que nós sejamos graciosos com os outros. É claro que não conseguiremos fazê-lo como Deus faz plenamente em todos os momentos, mas podemos nos relacionar mutuamente como pessoas que receberam a graça e desejam expressá-la agindo de acordo com os seus princípios cada vez mais. A parábola do servo infiel nos ensina claramente que o perdão que recebemos deve ser partilhado ao perdoarmos os outros. Mateus capítulo 18, 23 a 34. Quem vive pela graça aprende a diferenciar entre a sua imensa dívida de pecados para com Deus e a dívida de pecados dos outros para consigo. Aprendemos a perdoar exatamente porque fomos graciosamente perdoados por Deus. Veja esse último texto que eu quero compartilhar com você antes de encerrarmos esse estudo dessa noite. Efésios, capítulo 4, versículo de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como é que você deve perdoar as pessoas? Uma vez uma pessoa me disse que o perdão dela é igual um cacho de banana, porque quando alguém a irrita, magoa, fica uma nódoa, como a nódoa que cai num vestido, numa roupa, e não sai mais, pode usar o melhor sabão em pó, o melhor Vanish, que ela continua lá, aquela roupa já era. Ou você veste ela com aquela mancha e vai se sentir constrangido, ou você a descarta. E tem pessoas que dizem: o meu perdão é como essa nódoa da banana que cai na roupa. Ou o meu perdão é como um quarto escuro. A pessoa pecou, me pede perdão, então eu disse: tudo bem, mas aquela pessoa não existe mais para mim. Eu a coloquei num quarto escuro. Não, meu irmão, não, minha irmã. A Bíblia diz que nós temos outro modelo para imitar. Se Deus
colocou os nossos pecados na distância que existe entre o Ocidente e o Oriente, nós temos que procurar colocar os pecados que os outros cometem contra nós longe de nós e longe deles. Se Deus pega os nossos pecados e lança por trás, pelos ombros, vamos tentar fazer a mesma coisa. Vamos jogar para longe da nossa vista, não vamos ficar olhando para os pecados lá de trás. Vamos olhar para frente, para o perdão e as suas consequências. Se Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, vamos fazer isso, vamos começar a jogar ali no corguinho da esquina, no rio meia ponte, no rio mais fundo que tiver aqui, o rio Paraná, o rio Corumbá, sei lá, até a gente aprender a jogar no mar, não para Iemanjá como flores, mas nas profundezas do mar para jamais encontrá-los outra vez. E assim como Deus apaga, Deus raspa a dívida para ela sumir do escrito, vamos raspar também, vamos passar uma borracha nos pecados que as pessoas pediram perdão para nós. Vamos orar? Pai, perdoa os nossos pecados e nos ensine a perdoar os pecados dos outros. Cumpre nas nossas vidas as palavras da oração que o Senhor nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos ofendeu. Torna o nosso coração leve e suave, como o teu coração gracioso, Pai. Para que possamos, como filhos amados, imitar o Pai bondoso, gracioso, longânimo, paciente, benigno que o Senhor é para nós. Coloca isso no nosso coração, para praticarmos com os nossos filhos, para praticarmos com os nossos amigos, para praticarmos com os nossos familiares, para praticarmos com os nossos colegas de trabalho, para praticarmos com os nossos adversários e até mesmo aqueles que se consideram nossos inimigos. Enche os nossos dias da sua presença. É a minha oração em nome de Jesus que eu faço nesse momento. Eu quero trazer uma palavra de saudação a todos os irmãos que estão aqui presentes no nosso canal. Eu posso citar os seus nomes: Maria de Lourdes, Iva, Brandina, Irene, Dinair, Hilda Sayuri, Thelma. Todos são muito bem-vindos. Compartilhe esse estudo com os seus colegas, com seus amigos, se ele falou de Deus ao seu coração. A você que entrou no nosso canal procurando alguma coisa para assistir e assistiu até o fim, Deus te abençoe. Se quiser entrar em contato conosco, pode ser aqui por meio dos comentários, pode ser pelos meios das comunicações da igreja que você encontra na internet. Nós queremos te servir e, em nome de Jesus, ser bênção na sua vida. Deus nos guarde, Deus nos abençoe, e na semana que vem continuaremos falando sobre a graça de Deus que nos transforma. Deus os guarde, irmãos, Deus os abençoe. Amém.